Meu nome é Paulo Aragão, eu sou um Principal Solutions Architect aqui na Amazon Web Services, na AWS. Estou com o Thiago Reichert aqui, um Senior Solutions Architect. Trabalha bastante com o mercado de ISVs, eu estou mais focado no mercado de finanças. E a gente vai contar um pouquinho para vocês aqui, né, sobre como construir essas arquiteturas resilientes escaláveis. E o Thiago vai se aprofundar na questão de como agora transformar essas arquiteturas em modelos de software as a service. Então acho que o primeiro ponto aqui é o nosso CTO global, o Werner Vogel. Werner Vogel ele sempre fala essa frase, né? Tudo falha ao tempo todo, tá bom? Então basicamente o que a gente está dizendo é o seguinte, a gente está aqui, esse microfone pode falhar, né? A gente está aqui, o vídeo pode falhar, e assim como a nossa aplicação, ela pode falhar desde o servidor lá básico, físico, até também o código que a gente desenvolveu. E como é que a gente então pode tentar reduzir a quantidade de falhas? Como é que a gente pode tentar mitigar esses problemas? A primeira coisa começa com a automação. A gente vai querer automatizar o máximo possível das tarefas. Seja um deploy, seja um failover e seja até uma questão de escalonamento para aumentar o nosso ambiente ou reduzir o nosso ambiente. Evitar interação humana, tá, o máximo possível. Resiliência contínua, que significa o seguinte, você não vai pensar em resiliência no momento de que deu um problema e eu vou operar nesse problema de uma maneira intermitente, vamos dizer assim, com menor capacidade, com 70% a 60% da minha capacidade, mas rapidamente eu vou voltar e aí quando voltar eu tenho que ter uma parada. Não, você tem que desenvolver a sua solução de uma maneira que você consiga operar, mesmo em falha, recebendo talvez 100% da tua carga, e quando você tiver um problema, você tem que saber mitigar aquela tempestade de requests novos quando você fizer o failback. Um exemplo seria uma fila. Imagina que você está colocando carga numa fila e você tem um consumidor dessa fila. Chega no momento que o seu consumidor dá um problema. A sua fila continua recebendo. Se você subir esse consumidor aqui, ele vai crashar de novo, porque a sua fila está sobrecarregada, vai ter muita carga em cima dele. Como é que você faz então uma resiliência contínua para que quando você volte esse seu ambiente também não se danifique ele por si próprio? E observabilidade, que óbvio, para a gente conseguir qualquer coisa dessa, entender se a automação está boa e se a nossa resiliência está contínua, a gente precisa entender quais são os pontos de observabilidade. Importante, observabilidade não é necessariamente olhar a CPU do banco de dados, quantidade de IOPS, como é que está meu throughput de rede. É principalmente o seguinte, se o meu banco de dados falhou, está impactando o meu usuário final? Está impactando alguma aplicação minha que eu desenvolvi lá na ponta? E se você desacoplou o banco de dados do processamento do teu código, talvez um banco de dados falhar não impacte a sua aplicação lá na frente. Observabilidade é isso, é você conseguir entender exatamente o que cada componente está fazendo e o impacto dele no todo. Bom, isso não é só um discurso tecnológico, isso tem um lado financeiro. Tá? Quando a gente fala resiliência, não é só porque é bonito ou porque tem uma regulação. Isso pode custar de 1,5 a 2,5 bilhões de dólares por ano para empresas. Tá, obviamente que aqui é um agregado, depende do tamanho da empresa e assim por diante, mas o fato é, o custo vai além do custo financeiro. Tem um custo de imagem. Imagina a sua empresa ficou fora do ar, né? A gente está aqui no mundo que a gente tem pessoas que são nativas digitais. Baixou o app, acessou o app, conseguiu funcionar, gostou. Se tentou acessar o app e não conseguiu funcionar, já não gostou, deletou o app do iPhone, do teu telefone e vai procurar o concorrente. Então, isso também é um dano muito grande. E por que essa discussão toda de resiliência? Não só esses nativos digitais, mas como o seguinte, a gente está indo cada vez para um mundo maior de informações. A gente fala de Big Data já virou passado, né? Acho que ninguém mais quer saber de Big Data. Se fala de IA generativa. Mas o que é IA generativa? Um modelo que precisa daquele Big Data lá atrás. Então, cada vez mais a gente está dependente desses grandes volumes. Então, isso é super importante e como eu comentei para vocês também essa questão do concorrente. A concorrência cada vez está mais feroz, o desenvolvimento cada vez é mais ágil, a gente precisa garantir que as nossas aplicações estão resilientes. Rodando sua aplicação na AWS, isso é dado publicado aberto de mercado, tá? É onde você vai ter a menor quantidade de downtimes, a AWS é a nuvem pública mais resiliente. Clientes que trouxeram suas aplicações para a AWS experimentaram aí uma melhoria de até 43%, tá, na resiliência do seu ambiente. E quando a gente fala de resiliência, não é só joguei minha aplicação na AWS, está resolvido, sou resiliente. Apesar da AWS ter uma resiliência muito grande, a gente tem o que a gente chama do modelo de responsabilidade compartilhada. A AWS cuida da nuvem.
resiliência da nuvem, e o cliente do que ele coloca na nuvem. Um exemplo, a gente vai subir um banco de dados. Eu posso pegar uma máquina virtual, subir um sistema operacional. No momento que essa máquina subiu, a AWS garante que o servidor físico, toda a parte de rede, acesso ao data center, energia daquele ambiente, refrigeração, isso tudo a AWS está cuidando para você. Mas agora que você subiu essa máquina virtual, o sistema operacional é responsabilidade de vocês. Vocês têm que aplicar patch de segurança, vocês têm que fazer hardening, otimizações, e o banco de dados que você colocar ali dentro, responsabilidade de vocês, clientes. Agora, se você for para um serviço gerenciado, como o Amazon Relational Database Services, o RDS, e rodar um banco de dados Postgre, Oracle, MariaDB, MySQL, SQL Server, nós cuidamos não só do servidor, toda a parte de data center, como também do sistema operacional. A gente faz o hardening, a gente protege a segurança e a gente também faz a proteção do binário do banco, a atualização do binário do banco. Qual é a responsabilidade de vocês? Usuários e permissão dentro do banco. Reparou como é muito mais simples agora? Você só tem que pensar em quem pode criar a tabela, deletar, fazer update e assim por diante. Vocês não tem que mais se preocupar com patch de segurança de sistema operacional ou rede e assim por diante. O mesmo acontece com conformidade. Preciso ser conforme PCI DSS. Se você estiver numa EC2, uma máquina virtual, você vai ter que passar por uma infinidade de detalhes da PCI DSS. Conforme você usa mais serviços gerenciados ou serverless, você se beneficia das certificações da AWS. PCI DSS é uma delas, mas a gente tem ISO 27001, 9001 e assim por diante. E se fala muito em sustentabilidade. Existe também esse mesmo modelo, significando que, ao trazer suas cargas de trabalho para dentro da nuvem AWS, hoje nós já somos o que a gente chama de positivo em consumo de água. Não significa que a gente está consumindo muita água, mas significa que a água que a gente busca para passar nos nossos ar-condicionados e refrigerar os nossos data centers, a gente trata ela e a gente entende que agora ela pode ser reutilizada, por exemplo, em cidades próximas que não tinham acesso a essa água, não tinham acesso a esse sistema hidráulico, e a gente está entregando isso para essas comunidades e com isso ajudando pessoas a terem vidas melhores. Tá? Então existe esse ponto. O outro ponto é que a AWS está num programa chamado Climate Pledge, onde que a gente, antes da data do contrato de Paris, 5 anos antes da data do contrato de Paris, a gente vai ter zero de emissão de carbono. Hoje, mais de 80% de toda a energia de data center da AWS é energia renovável. A AWS está em 31 diferentes regiões ao redor do mundo, mais de 99 zonas de disponibilidade. O que isso significa? Uma região é uma localização geográfica no mundo. O estado de São Paulo é uma região AWS. O estado de Norte Virgínia é uma região AWS. A cidade-estado de Londres é uma região AWS e assim por diante. Dentro dessa região, a gente tem zona de disponibilidade. Zona de disponibilidade é um grupamento lógico de data centers. Aqui na região do São Paulo, a gente tem 3 zonas de disponibilidade, onde no mínimo cada zona de disponibilidade tem 2 ou mais data centers. Tá? Então a gente já fala que no mínimo a AWS tem 6 ou mais data centers disponíveis para vocês utilizarem. E como é que é a construção disso daqui? Se uma zona for impactada por consumo de energia, a outra zona de disponibilidade não é. São fornecedores diferentes. Se houver um desastre natural, uma zona de disponibilidade é impactada, as outras não. Então, como é que você vai utilizar essa zona de disponibilidade e como é que você vai utilizar as regiões? Você vai pensar no modelo mental de resiliência, onde que a gente tem alta disponibilidade, que alta disponibilidade é dentro de uma única região, usar múltiplas zonas de disponibilidade. Então, subir um banco de dados em múltiplas zonas de disponibilidade, com replicação síncrona naquele banco de dados, o seu application server em múltiplas zonas de disponibilidade, usando um load balancer que está distribuindo a carga entre esses diferentes componentes. E disaster recovery, você vai fazer cópia dessas informações para uma outra região. Então, a região é onde que a gente olha para disaster recovery. Tangibilizando isso, quando você trabalha numa arquitetura, né, que nem eu comentei com vocês, entra no DNS, detalhe, o Amazon Route 53 tem um SLA de 100%, ele nunca para, ele sempre está respondendo queries de DNS. Você vai cair num load balancer, distribuir sua carga entre múltiplas zonas de disponibilidade, de novo HA, alta disponibilidade, bancos replicados, replicação síncrona, latência menor do que 1 milissegundo, tá? E você vai mitigar tudo isso. Problema induzido de carga, mitigar a falha de um componente, assim por diante. Óbvio, você não vai mitigar uma região inteira falhar. E aí é onde que entra o modelo mental de disaster recovery. E quando a gente fala de disaster recovery, não precisa necessariamente ter um investimento inicial muito alto. Você pode ter um ambiente que é em tempo real,
ativo-ativo. Então uma região aqui no Brasil, uma região lá nos Estados Unidos, cópia direta, todo o seu ambiente 100% provisionado. Tá? Então esse é o cara que vai te dar 0 de interrupção, 0 de perda de dado, mas óbvio, o custo é muito alto. Hoje a gente pode pensar em estratégias de backup restore, que é o famoso, eu tenho meu backup, falhou, eu vou subir tudo no outro lado, restaurar o meu backup. O tempo de recuperação, o RTO, vai ser muito longo, mas o seu RPO ainda pode ser 0. E você também tem o que a gente chama de chama-piloto, fica uma tradução ruim, mas pensa lá no nosso aquecedor a gás. Ele tem uma chaminha que ele fica sempre ligada, né? Daí quando passa o gás, aquela chama faz o quê? Lança e vira uma super chama. Então a gente deixa lá numa região só um pouquinho de informação. Talvez o nosso banco de dados está provisionado lá, mas o nosso application não está provisionado na segunda região. Essa é a ideia do Pilot Lite. Quando tem uma falha, eu provisiono um application, já tenho o dado replicado no banco e opero. E agora eu vou passar para o Thiago. O Thiago vai contar como é que busca isso tudo e implementa em ambiente SaaS. Show, muito obrigado, Paulo. E agora, eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho mais. O Paulo acho que falou muito bem sobre como que a gente garante a resiliência, como é que a gente garante a escalabilidade na aplicação. Porém, um outro aspecto que eu gostaria de abordar com vocês é como que a gente garante, como que a gente empacota a nossa aplicação para garantir uma escalabilidade onde a gente consegue atingir uma quantidade maior de clientes num tempo mais rápido. Tudo isso tendo um esforço operacional que seja adequado, onde você não precisa escalar o seu time de operações no mesmo nível que você escala clientes. E assim tendo um custo mais eficiente e uma eficiência de custo melhor, onde quanto mais clientes você tem, a ideia é que o seu custo por cliente seja cada vez menor. E esses são alguns dos benefícios de uma arquitetura SaaS, e SaaS nada mais é, sem entrar em muitos detalhes aqui, do que uma forma de você entregar o seu software para os seus clientes. Mas não é apenas você gerenciar o software para o seu cliente, tem alguns aspectos que são muito importantes você levar em consideração para que sim, você tenha aqueles benefícios que a gente falou mais cedo. Como, por exemplo, você idealmente não deve customizar cliente a cliente, ou seja, não criar um código-fonte diferente para cada um dos seus clientes. Você até pode ter uma customização, ter uma página diferente de um cliente para o outro, mas que seja o mesmo código-fonte e você tem ali dentro desse código-fonte a personalização ou até mesmo uma funcionalidade que está habilitado para um cliente e não está para outro, por exemplo. Outro aspecto muito importante é você ter uma forma centralizada de gerenciar toda a sua aplicação. Indiferente se cada cliente seu tem um ambiente dedicado, se é um ambiente compartilhado, o importante é o quê? Que você tem uma gestão única. Se ele tem um ambiente dedicado, ele vai ser gerido pelo mesmo lugar do que se ele tiver um ambiente compartilhado e que você tem automações em cima disso, que é algo que o Paulo já comentou anteriormente. Assim a gente atingindo essa questão de escalabilidade, inovação e eficiência de custo que a gente tanto busca. E quando a gente fala de agilidade, é muito mais do que apenas uma palavra da moda. Existem diversos aspectos que são importantes a gente levar em consideração, como por exemplo o atrito de integração. É importante que você observe quanto tempo leva desde quando o seu cliente manifestou interesse em usar a sua aplicação até ele de fato conseguir começar a utilizar. Seja preencher um formulário numa página, até ele realmente conseguir de fato estar utilizando essa aplicação. O ideal é que você tente reduzir ao máximo possível, automatizando esse processo, e também que você tenha uma métrica e acompanhe como que essa métrica evolui no passar do tempo. Se esse tempo está diminuindo ou está aumentando, e assim tomar uma ação baseado nisso. Outro aspecto é a frequência de release. Você para pensar de quanto em quanto tempo eu consigo disponibilizar uma versão nova da minha aplicação em produção. Eu estou realmente conseguindo disponibilizar no tempo hábil para que meus clientes tenham as funcionalidades que eles precisam no momento certo? Aspecto importante também de negócio. Faz sentido eu ter mais do que um modelo de tier? Os meus clientes, tem alguns clientes que têm uma necessidade de uma conformidade, por exemplo, que outros não têm? Ou alguma necessidade técnica de funcionalidades que outros não têm? Talvez faça sentido eu ter mais de um modelo de tiers, onde, por exemplo, eu tenho um tier premium, onde eu tenho todas as funcionalidades, acesso, talvez o ambiente está em conformidade com alguma certificação que aqueles clientes precisam, e um outro ambiente no tier standard, por exemplo, ou algum outro nome que você queira chamar, onde o custo vai ser mais baixo para os seus clientes, porém, ele não tem talvez essas funcionalidades adicionais, e você assim consegue atingir dois grupos de clientes diferentes na sua aplicação. Outro aspecto é time to value. Além de quanto tempo demora para o seu cliente começar a utilizar a sua aplicação, quanto tempo demora, uma vez que ele começou a utilizar a sua aplicação, até ele de fato enxergar valor da sua aplicação. Digamos que você tem uma aplicação de recomendação. Talvez demore um pouco, você tem que ter algumas transações na aplicação para aí de fato você conseguir fazer recomendações para o seu cliente. Então é importante que você monitore quanto tempo leva e que você tenha uma forma de engajamento, para, claro, o seu cliente não parar de utilizar a sua aplicação antes mesmo de enxergar valor dessa sua aplicação. Tempo de ciclo. Muito além de em quanto tempo você disponibiliza uma versão nova da sua aplicação, como que você gerencia o roadmap da sua aplicação?
Quando a gente vai para o modelo de SaaS, a gente precisa começar a olhar mais de uma forma coletiva. O que os meus clientes como um todo estão pedindo de funcionalidades novas dentro da minha aplicação. E para tentar evitar de tratar aquele cliente específico e fazer só para cada cliente específico, e sim olhar a evolução da sua aplicação como um todo, baseado no que os seus clientes estão pedindo. A gente falou de personalização, que o ideal não é ter um código-fonte diferente para cada cliente, porque isso vai te trazer um esforço operacional muito maior, mas ainda assim você pode ter personalização. Você pode deixar, por exemplo, o mesmo código-fonte para todos os clientes, mas deixar ali uma funcionalidade habilitada para um e desabilitada para o outro. A operação vai se manter da mesma forma, porém você tem essa questão de ter uma personalização de um cliente para o outro. A gente fala que não existe uma arquitetura de referência que atenda a qualquer caso de uso para uma aplicação SaaS. Um cliente do setor automotivo vai ter necessidades totalmente diferentes de um cliente do setor financeiro, por exemplo. Mas existem algumas boas práticas que a gente sempre aborda, que são elas: você ter uma integração, um onboard de cliente com o menor atrito possível, você tentar automatizar o máximo possível esse processo para ele ser o mais rápido possível. Identidade. Quando a gente vai para uma aplicação SaaS, você tem que trazer um conceito a mais para o seu provedor de identidade, que é o quê? Para qual tenant ou cliente pertence aquele usuário que está se autenticando. Para uma vez que ele se autenticar, você conseguir garantir esse isolamento, que um cliente não tenha acesso a dados de outro cliente. Então é muito importante que você leve isso em consideração. DevOps e provisionamento. Acho que a gente já falou bastante sobre automação aqui, mas não custa reforçar. É muito importante, uma aplicação tradicional já, você ter uma esteira de DevOps e você ter essa automação do provisionamento de novas versões da sua aplicação. Quando a gente está falando de uma aplicação SaaS, onde possivelmente você tem um ambiente por cliente, você pode ter dezenas, centenas, milhares de ambientes. E você gerenciar isso de uma forma manual se torna impraticável. Então se torna cada vez mais importante ainda você ter essa automação de provisionamento de novas versões de código e assim por diante. Outro aspecto é você ter uma observabilidade, que foi algo que o Paulo comentou também, do seu ambiente num lugar centralizado, onde você consiga entender por meio de um dashboard, num lugar centralizado, como está a saúde dos seus tenants. Tem um cliente que está degradando, está consumindo muito recurso computacional e provavelmente vai ter um problema, você entender por esse lugar centralizado, qual que é o meu custo por cliente de infraestrutura, versus quanto que eu estou cobrando dele, para mim ver se a minha margem ainda está saudável por cada cliente, que é algo que às vezes a gente não faz no dia a dia, mas é muito importante. Outro aspecto indo um pouco além ainda, que depende muito mais do que apenas técnico, mas algo que você pode avaliar é: faz sentido eu cobrar do meu cliente baseado no meu custo? Eu tenho um custo por chamadas de API do meu cliente, não faz sentido talvez eu cobrar dele pela quantidade de chamadas de API que ele está fazendo? Com isso, qual que é uma vantagem que eu tenho? Se o meu custo subir, eu vou estar cobrando mais, a minha margem tende a ficar sempre saudável, porque justamente eu consegui linkar a minha cobrança, a minha entrada com a minha saída de gastos em infraestrutura. Então é importante reforçar, não adianta você ter as suas aplicações isoladas, onde você tem ali garantia de que um cliente não vai ter acesso a dados de outro cliente. É muito importante que você traga todos esses outros aspectos que a gente falou, para aí sim você ter os benefícios de uma arquitetura SaaS. Senão você vai ter uma arquitetura SaaS, você pode até oferecer como SaaS, mas você não vai ter todos os benefícios que a gente falou anteriormente. Falando um pouquinho de modelos de SaaS. Você pode ter um modelo onde você tem um ambiente dedicado para cada cliente. Ou seja, você tem um banco de dados, uma aplicação web, uma aplicação de back-end, toda ela criada, replicada, realmente uma cópia para cada um dos seus clientes. Esse modelo tem alguns benefícios. Um deles é, por exemplo, vindo do conceito do inglês que se chama noisy neighbor, ou traduzindo para o português, vizinho barulhento. Alguns de vocês que talvez morem em um condomínio de prédios, onde seu vizinho fizer um barulho, provavelmente você vai ouvir bastante desse barulho. Agora, se a gente for parar para pensar, se a gente morasse cada um na sua própria casa, esse barulho provavelmente seria muito menor. Trazendo de volta aqui para a aplicação, se a gente tem um banco de dados compartilhado entre dois clientes, se um cliente começar a gerar um relatório, por exemplo, que utiliza muito do recurso computacional desse banco de dados, pode causar lentidão para um outro cliente. Quando a gente tem um banco de dados dedicado para cada cliente, é muito fácil de mitigar isso. Provavelmente nem vai acontecer. Outro aspecto é a conformidade. Digamos que alguns clientes seus precisam ter um isolamento nível de rede de um cliente para o outro. Quando você tem recursos dedicados, é muito mais simples de você fazer isso. E quando você tem um recurso compartilhado, a mesma aplicação, às vezes é até impossível de você alcançar algo nesse sentido. Indo para o outro lado, é justamente o contrário. O modelo de silo, que é onde a gente compartilha a mesma aplicação entre vários clientes. A mesma aplicação ali em execução para vários clientes, o mesmo banco de dados para vários clientes. E aqui também tem alguns benefícios. Um deles, normalmente, é custo. A sua eficiência de custo tende a ser melhor. Por quê? Quando você tem um ambiente dedicado para cada cliente, sempre vai ter um pouquinho de recurso ocioso ali que você provisionar mais para quando tiver uma demanda um pouco maior do seu cliente, você conseguir escalar de uma forma rápida. E quando você multiplica esse recurso ocioso
por N ambientes, a quantidade de recurso ocioso tende a ser muito maior do que quando você tem um único ambiente compartilhado. Outro aspecto, digamos a integração, o onboard de um novo cliente. Tem um novo cliente chegando na nossa aplicação. Quando eu tenho um ambiente dedicado, eu tenho que criar a infraestrutura para esse novo cliente. Quando é um ambiente compartilhado, é só eu criar ele logicamente dentro de um banco de dados, dentro da minha aplicação, e ele vai utilizar aquela aplicação que já existe. Então tende a ser mais fácil e mais rápido também. Outro aspecto, digamos que você quer provisionar uma nova versão da sua aplicação. Você tem uma funcionalidade nova que foi desenvolvida pelo time de desenvolvimento, você precisa trazer isso para a produção. Aqui cada um deles tem algumas vantagens, prós e cons. Se você quer ter uma forma mais fácil de fazer isso, um único ambiente para atualizar, o modelo de pool que é compartilhado é mais fácil. Você atualiza em um lugar, está atualizado para todo mundo. Já se você quer atualizar aos poucos, talvez você tenha alguns clientes que são early adopters, que vão ter essa versão antes do que os outros, deixar a execução por um tempo para depois fazer o aprovisionamento para os outros, o modelo de silo pode ser mais simples, porque você tem novamente os ambientes dedicados e você consegue fazer isso de uma forma muito mais simples. Mas algo que vocês talvez já estejam se pensando é, não faz sentido só um outro modelo. Vai ter partes da minha aplicação que faz mais sentido eu seguir no modelo compartilhado e outros onde eu tenho um recurso dedicado para cada cliente. E é justamente aí que entra o modelo de bridge, que é basicamente a junção dos dois modelos. Um exemplo, acho que clássico, que a gente vê muito é control plane e data plane. Não segue sempre essa regra, mas na maioria das vezes você tem um control plane ali que é compartilhado entre vários clientes, porém o data plane da sua aplicação ele é dedicado. Por quê? Porque a massa crítica, o volume de requisições acontece muito no data plane, que é onde sofreria daquele conceito de noise neighbor que a gente falou antes. Então você pode dedicar isso para cada cliente. Já a parte mais de gestão, que é onde não tem uma carga tão grande de requisições, você consegue compartilhar entre vários clientes e ter assim os benefícios de cada um dos modelos, conforme cada parte da sua aplicação. Existe também uma questão de negócio. Você pode, por exemplo, ter aqueles clientes que têm necessidade de uma conformidade e você quer ter, por exemplo, um tier de clientes premium, onde você tem um ambiente dedicado para cada cliente. Eles aceitam pagar mais por ter esse ambiente dedicado, para atender uma conformidade, ou até mesmo para não ter o problema de noise neighbor. Eles querem pagar mais justamente para ter um ambiente dedicado. Porém, você tem outro grupo de clientes que gostariam de pagar menos. E não se importam muito se eles estão compartilhando um recurso com outro cliente, até porque você está garantindo que as informações elas estão isoladas. É mais uma questão realmente de recurso compartilhado. Então, talvez faça sentido você olhar para o modelo de negócio e seus clientes talvez possam ser separados em mais de um grupo e você ter vários modelos dentro da sua aplicação. Mas indiferente de qual modelo você escolher, seja você para o modelo de silo, de bridge ou pool que a gente falou anteriormente, o importante é o quê? De novo, automação. A gente tentar automatizar ao máximo o processo de trazer novos clientes, a gente ter uma gestão unificada de todos esses ambientes, indiferente de qual modelo que a gente escolher, a gente ter métricas e observabilidade de como nossos clientes estão se comportando, para posteriormente a gente fazer a cobrança, por exemplo, baseada no consumo de cada um dos meus clientes. Se tem um cliente que está consumindo pouco, eu vou cobrar menos. Se tem um cliente que está consumindo mais, eu vou cobrar mais. E assim a gente consegue manter a nossa margem, inclusive, num valor aceitável. Bom, pessoal, acho que era isso que a gente gostaria de trazer para vocês. Deixa aqui o nosso contato, o QR Code leva para o LinkedIn. E acho que a gente tem um tempinho também para perguntas. Caso vocês tenham alguma pergunta, só levantar a mão que a gente leva o microfone aí para vocês. Eu sei que aqui foi bem rápido, a gente não consegue entrar no detalhe, mas caso vocês tenham interesse também em aprofundar em qualquer um desses conceitos de escalabilidade, de arquitetura SaaS, fica à vontade para entrar em contato conosco. E a gente vai estar também até amanhã, né? Tem um stand da AWS, está aqui pertinho do stand da Doc, então a gente está por lá. Vocês precisando procurar a gente, sinta-se à vontade. Obrigado, tenha um ótimo dia.